Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao aquecimento da imersão low carb. Durante esta e a próxima semana teremos várias lives aqui no meu Instagram com o objetivo de aquecer o nosso grande evento, a imersão low carb, que vai acontecer nos do dia 12 ao dia 16 de junho. É 100% online e gratuito, onde eu vou te mostrar como você pode emagrecer definitivamente, ter uma vida saudável, comendo comida gostosa de verdade. Então, se você ainda não se inscreveu, o link está na minha bio. E se você também não me conhece, eu sou Michel Miranda, chefe de cozinha. Minha missão é te ajudar a emagrecer e ter uma vida mais saudável, comendo comida gostosa de verdade. E hoje, o tema da nossa live é estratégias para lidar com a ansiedade durante a jornada de emagrecimento na low carb. E para isso, obviamente, nós chamamos a psicóloga Regiane para conversar comigo aqui sobre esse assunto. Deixa eu chamar aqui. Eu já chamei. Pouquinho, bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Bom dia, tudo bem? bom dia, tudo jóia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E aí, como que você tá? Como que o pessoal está aí nos comentários? Maravilha. Queria que, antes, né, da gente começar, você pudesse se apresentar aí para o pessoal e falar um pouquinho de você, da abordagem, né, que você Sim, sim. utiliza e da ligação também, né, com a low carb, né, que você acredita aí que seja uma abordagem interessante junto, né, com o que você, né, o que você costuma fazer no consultório, enfim, né? Então, meu nome é Regiane Repesucci, eu sou psicóloga clínica. É, eu trabalho com uma abordagem chamada da terapia cognitivo-comportamental e hoje uma das grandes demandas que eu tenho no meu consultório, uma das grandes áreas de estudo, é justamente o emagrecimento, né? Então, eu trabalho muito com pacientes que estão em processo de emagrecimento. Então, justamente trabalhando essa parte cognitiva, essa parte comportamental, os pensamentos que atrapalham, os comportamentos que atrapalham, né? E é uma das maiores demandas que eu atendo hoje. Você perguntou como que eu enxergo a low carb dentro desse contexto de emagrecimento, né? Eu acho que é uma estratégia boa. Eu sempre falo para os pacientes, não existe uma única estratégia de emagrecimento, né? Mas existem pacientes que se adaptam melhor, às vezes que tem alguma indicação médica para fazer uma estratégia mais baixa em carboidrato, e existem pacientes que se adaptam melhor a uma estratégia mais low carb, né? Então, conseguem ter bons resultados. Então, eu acho que é uma estratégia boa, né? Isso depende da individualidade de cada paciente, mas é uma estratégia boa. Então, eu trabalho aí auxiliando os pacientes a lidarem aí com as emoções e os sentimentos durante essa jornada aí de emagrecimento. É isso aí, muito legal. Deixa eu só fixar o comentário da Júlia. E eu vejo que, na verdade, assim, é uma questão bem comum, né? A ansiedade durante a jornada de crescimento. E, e uma das coisas que eu considero dentro da low carb que atrapalham demais o emagrecimento essa o excesso de lanches, por exemplo, né? O Uhum. excesso de beliscar, ficar beliscando. Por quê? Né? Eu vou falar da parte prática, da parte nutricional e depois, né, você complementa com a parte com a parte que te compete, digamos assim. É, quando a gente pega, por exemplo, uma a pessoa vai lá, belisca um queijinho. Um queijo, ele entra na dieta low carb, mas ele é um alimento altamente calórico, né? Por mais que a gente não conte as calorias, né? Assim, não é essa a ideia, elas não viram purpurina. Então a gente tem que ficar ligado, né? Porque isso acaba atrapalhando um pouco. E os lanches, né, low carb, geralmente as pessoas optam por
alimentos mais calóricos, né? Que é o queijinho, é um salame, um torresminho, né? Dificilmente, o que eu acho até interessante, que eu deixava, que eu acho que é muito mais interessante para quem às vezes, né, precisa se controlar um pouco, aquela cenoura em bastõezinhos, né, que é para a pessoa Aham. roer alguma coisa, né? Às vezes na fase de transição é uma coisa interessante, mas eu vejo que a ansiedade que está por trás de tudo isso, né? Aquela famosa frase que na quinta vez que você abre a geladeira, as coisas gostosas aparecem lá, né? E o que você vê nessa questão, né, que te compete, assim? Tá. Eu só vou dar fazer uma introdução, né? Eu sempre falo um pouquinho, quando a gente começa a falar de por que a ansiedade está ligada à alimentação, ou de que forma que os nossos pensamentos mais ansiosos eles podem atrapalhar a gente aí numa jornada de emagrecimento. Só para explicar um pouquinho para o pessoal, mas Claro. nossa, todo mundo fala, né, mas de ansiedade, mas eu tô ansiosa, mas o que que de fato é essa emoção, esse negócio aí que parece que ajuda de vez em quando e de vez em quando parece que atrapalha bastante a gente. Então, assim, a gente precisa entender primeiro o que que é a ansiedade. Então, a ansiedade é um sistema de resposta cognitiva, afetiva, fisiológica e comportamental complexa, ou seja, é o nosso modo de ameaça ativado, né? Então, esse nosso sistema aí ansioso, ele é ativado quando algum evento ou circunstância antecipada ele é considerado altamente aversivo, porque é percebido como uma situação imprevisível, que pode potencialmente ameaçar a vida daquele indivíduo. Resumo da ópera. A ansiedade é o nosso sistema é o nosso modo de ameaça, modo de luta ou fuga que está ativado. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, tá, mas se é o nosso modo de luta ou fuga, por que está atrapalhando o meu emagrecimento, né? Então, assim, a ansiedade envolve essa preocupação para o futuro, e é uma herança biológica humana. Tá, mas beleza. Então a gente precisa entender que assim, como que isso evoluiu com a gente? Como que isso surgiu? Então, em um mundo primitivo, cheio de perigos, a gente precisa entender que os medos eles se tornaram adaptativos, né? Era uma espécie de programação para proteger a gente de alguns riscos. Então, a gente fala que a ansiedade aí, de repente, foi uma forma que a natureza encontrou de instalar a prudência em nós, né? Os preocupados das tribos simplesmente podem ter sido as pessoas que anteciparam as calamidades, se prepararam para elas, sobreviveram e transmitiram os genes aí ao longo do tempo. O que a gente precisa entender, né? Então, tá, mas como que funciona esse modo de ameaça? Vamos pensar lá num homem das cavernas primitivo. Então, ele tá lá parado, eu sempre dou esse exemplo, né? Ele tá lá parado e, de repente, ele escuta lá um barulho no mato, né? Então, ele não pode parar e pensar, nossa, gente, mas será que é o vento? Será que é um predador? Ele tem que presumir que é um predador, ele tem que ter um modo de ameaça muito rápido que ative toda essa resposta complexa aí que eu falei, porque ele precisa escutar o barulho e correr. Por quê? Porque se for o vento, não vai acontecer nada. Mas se fosse um predador, ele virava almoço enquanto ele estava pensando. Então, isso que é ansiedade, é esse modo de luta ou fuga. O que acontece? Daí, né, você deve estar se perguntando, tá, mas ok, você tá em casa aí tomando um café, eu tô aqui em casa tomando um café, tá tudo certo, né? A gente não tem mais isso. A gente não tem mais que correr de predador, né? A gente vive num mundo diferente. A questão é que, assim, é como se o nosso cérebro, ele continua a funcionar como se nada tivesse mudado, né? Então, o hardware evoluiu, mas o software ainda é o mesmo lá de milhões de anos. Então, o que a gente precisa entender? A ansiedade, ela não é uma coisa negativa. Ela é uma coisa adaptativa, uma emoção adaptativa, e ela evoluiu com a gente aí, ela tem uma função na nossa vida. Então, também, outro exemplo que eu sempre dou, mesma coisa, se você estiver andando na rua e vier uma pessoa correndo na sua frente, correndo na sua direção, é muito provável que instintivamente você corra para o outro lado. Por quê? Porque pode ser uma ameaça. Você não vai parar para pensar, nossa, mas por que será que essa pessoa está vindo correndo na minha direção? Você vai correr para o outro lado. Então, a ansiedade serve para isso. A questão é que ela hoje, como eu falei, a gente não vive mais nesse mundo de super ameaçador, mas a gente continua tendo essa emoção. E hoje ela se apresenta de outras formas na nossa vida. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente fica ansioso por diversas questões. Como eu falei, a ansiedade é essa capacidade que a gente tem de prever o futuro. Então, sei lá, você está mudando de emprego. Poxa, você está lidando com uma situação nova que você não conhece. É natural que ative o seu modo de ansiedade. É natural que você se sinta mais ansioso. Você está saindo de um relacionamento, você tá lançando um produto aqui no Instagram, você está fazendo alguma coisa nova. É natural que esse modo de ameaça e de preocupação para o futuro ele fique mais ativado.
Mas o que que acontece? Lembra que eu falei lá no começo que ele é um modo de resposta complexa que ativa a nossa parte comportamental, cognitiva e fisiológica? Então a ansiedade ela acaba sendo uma emoção muito difusa. Então assim, eu tô mudando de emprego. O que que eu sinto? Eu sinto palpitação, eu sinto que eu tô suando frio, eu sinto que eu não consigo dormir, eu sinto que eu fico o tempo todo pensando, meu Deus, mas e se meu novo emprego der errado? Será que eu não devia ter ficado no antigo? E eu começo a ter essa emoção que é um negócio difuso, né? Então assim, tanto que a parte fisiológica, as pessoas normalmente têm emoção, são vários sintomas que a gente pode ter aí da parte fisiológica, então suar frio, ter taquicardia, mas algumas pessoas, por exemplo, tem gente que tem diarreia, tem gente que fica enjoado, tem gente que tem dor de cabeça. Então, como é uma coisa muito difusa e cada pessoa experimenta mais ou menos de um jeito. Oi? Tem gente que come tudo que está na frente. Então, mas eu já vou explicar por que que a gente come. Então, como é esse negócio muito difuso, a gente começa a procurar formas de regular essa emoção. E aí, porque, por exemplo, quando você está triste, você concorda comigo que a tristeza ela é uma emoção muito menos difusa do que a ansiedade? Sei lá, você brigou com alguém, você está triste, o que que você vai fazer? Você vai deitar no sofá e chorar, né? Você sabe meio que você tem que fazer. Agora, a ansiedade ela é uma coisa que ela é mais difusa e ela é muito desconfortável. Quem já teve uma crise de ansiedade, ou já experimentou esses sintomas, sabe que tanto na parte fisiológica, de ter taquicardia, ter aquela sensação de falta de ar, né? Que às vezes o teu coração fica tão acelerado, você tá tão nesse modo de fuga que você não consegue respirar direito, começa a suar frio, enfim. É tão desconfortável ter esses sintomas e junto com esse sintoma cognitivo de meu Deus, e se der errado, e se acontecer isso, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo? Que a gente começa a procurar uma forma de regular essa emoção. E aí a gente vai testando, né? Aí entra a parte do comportamento aprendido e da comida, né? Então eu vou testando coisas para regular essa emoção. Daí o que que eu percebo? Eu percebo que quando eu como um negócio super palatável, e aí normalmente a gente pensa em comidas palatáveis como doces, pizzas, hambúrgueres, mas quando você está num contexto mais low carb, você não tem isso em casa. Você vai ter o quê? Você vai ter um queijo maravilhoso, talvez você tenha um salame, igual você falou, talvez eu tenha um torresminho ali para colocar um pedacinho no meu ovo de manhã, porque eu não posso exagerar também, porque eu sei que é calórico. Então, eu tenho ali algumas coisas no meu ambiente, à minha disposição, e eu começo a procurar um jeito de regular essa emoção. Aí eu vou lá e eu como um pedaço de queijo. Não é que eu tô não é que a minha ansiedade melhora com o queijo, mas é que o negócio é tão prazeroso, é tão gostoso, que eu simplesmente esqueço que eu tô ansiosa naquele momento. Entendeu? Então, assim, a ansiedade continua ali. O problema que eu tenho para resolver, de repente, ele continua ali. O fato de que eu tô ansiosa porque eu tô mudando de emprego, os questionamentos que eu tenho com relação a isso, eles todos continuam ali. Só que eu tenho uma resposta prazerosa tão poderosa com a comida, né? Que eu sempre falo, a comida ela dá um pico de prazer muito forte para nós, que naquele momento eu nem lembro da ansiedade. Então eu acabo regulando essa emoção que é muito desconfortável para mim com a comida. Daí, como eu sempre falo, por isso que muitas vezes a gente acaba, claro, como eu falei, normalmente o que meus pacientes comem? Então a pessoa pede, a gente procura coisas super palatáveis nessa hora para fazer essa regulação. Então eu vou, igual eu falei, a gente vai, num contexto em que a gente não tá, por exemplo, seguindo uma dieta mais low carb, eu vou procurar, vou pedir uma pizza, eu vou querer comer um doce, eu vou querer comer alguma coisa assim. Se eu tô num contexto mais low carb, eu vou pensar, mas eu faço low carb, então eu posso fazer um lanchinho. Daí eu vou lá e como o quê? Metade do queijo que tá na geladeira. Daí eu faço um docinho low carb. Não, mas eu tô usando aqui creme de leite, chocolate 70%, sim, mas de repente eu tô ultrapassando a quantidade de calorias, de gorduras que eu deveria comer no dia. E eu tô regulando aquela emoção, né? Aí eu vejo alguns pontos, né? Porque eu vejo que ainda muitas vezes mais vale, né, você pelo menos estar na low carb, não fugir da low carb, né, do que na verdade acabar caindo em tentação, né? Que fique claro aí para o pessoal, porque quando você daí vai estar ingerindo um lanche low carb, você não tem aquele pico de insulina, né? Então tem várias questões que você até consegue controlar mais a ansiedade, porque depois não vai ter tanta fome, né? Controlando mais a insulina. Então, assim, muitas vezes que fique claro que numa loucura assim, mas vale ainda alguma coisa dentro do contexto low carb, né? Do que fugir para uma coisa convencional, né? Sim. E assim, e o que eu sempre falo a gente sempre vai procurar uma coisa bem prazerosa. Você falou da cenoura, mas o que eu sempre falo é que assim, ninguém quer fazer regulação emocional mastigando uma cenoura ou um pepino.
Ah, ninguém vai fazer isso. Eu quero mastigar um negócio gostoso, eu quero comer um torresmo. Eu quero comer um pedaço de queijo, eu quero uma coisa gostosa. Por quê? Porque eu vou ter esse pico de prazer e naquele momento eu não vou sentir essa emoção, né? Então, eu acho que isso é uma das questões que pode fazer com que a pessoa fique fazendo esses lanchinhos aí entre as refeições e acabe prejudicando aí o processo de emagrecimento. Uma coisa que a gente precisa pensar sobre esse comportamento de regular a emoção com comida, que eu sempre falo para os pacientes, é que assim, tem uma notícia boa sobre isso. É que esse é um comportamento que a gente aprende. É um comportamento aprendido, né? Só que, e por que é tão difícil se desvencilhar dele? Porque, como eu falei, a comida, ela é um reforçador natural para o ser humano. Então, ela dá uma resposta de prazer muito, muito grande para a gente naquela hora. Então, é difícil. Então, tanto que assim, se eu tô acostumada a sempre que eu tô ansiosa eu comer alguma coisa, a partir do momento que eu falo pro paciente, ó, eu gostaria que você não comesse. Vamos pensar numa outra estratégia para você lidar com essa ansiedade, para você regular essa emoção que não seja a comida. É óbvio, uma hora ou outra a gente vai acabar fazendo isso. Mas a ideia é que isso não seja um comportamento padrão, porque senão eu fico toda hora fazendo lanchinho, toda hora fazendo lanchinho, né? É, e aí eu preciso encontrar essas formas de lidar melhor com a ansiedade que não sejam a comida. Então eu aprendi isso, é um comportamento aprendido. Eu posso desaprender. Só que aí no processo eu vou ter provavelmente um desconforto, porque eu não vou poder recorrer à comida nesse momento. E aí eu vou ter que passar por aquele desconforto. E é o seguinte, né? Também tem a questão, muitas vezes, que essa ligação desses momentos, eu acho que tem muita questão com a infância, né? Das recompensas que muitas vezes a gente, Exatamente. né? Até aquela questão, quem aí já passou, tá, já passou dos 35 deve lembrar que antigamente qualquer coisinha que acontecia, você caía, machucava alguma coisa, dá-lhe água com Água açúcar. com açúcar. Ah, Incrível. ou seja, e a gente hoje, o que que a água com açúcar faz? Ela só fez a gente hoje, qualquer problema depender do açúcar também, né? A gente tem Você cria uma memória afetiva, né? Isso eu sempre falo para os pacientes, a gente não pode, é claro, é gostoso você comer, é muito bom você poder comer alguma coisa ali gostosa, você sentir prazer na comida, mas o que a gente tem que entender é que a comida ela não pode ser a única fonte de recompensa na nossa vida. Ela não pode ser a única coisa que eu tenho para lidar com as minhas emoções complicadas e também não pode ser a única coisa que eu uso para me recompensar. Porque pensa comigo, chefe, se a única coisa que eu tenho o paciente chega para mim e fala assim, não, eu só me recompenso com a comida. Como que eu vou falar para ele assim, tira a comida? Não tem como. Porque a única recompensa dele é a comida. Então a gente tem que construir estratégias tanto para lidar com essas emoções desconfortáveis, quanto estratégias de recompensa para nós que não envolvam a comida. Então, às vezes, eu proponho para o paciente, eu falo, o que você poderia fazer quando você está ansioso? Sei lá, eu poderia dar uma volta, eu poderia sair para caminhar com o meu cachorro, eu poderia me envolver em alguma outra atividade, eu poderia ler um livro, não sei, escutar uma música. Aí a gente constrói lá uma lista. Da pessoa fala assim para mim: tudo bem, Rê, eu acho legal essa lista, mas não é a mesma coisa do que comer uma coisa gostosa. É óbvio que não é, porque a sensação de prazer que você tem quando você come um negócio gostoso ali é muito diferente da sensação que você vai ter que você vai ter fazendo qualquer outra atividade. Mas aí eu preciso entender. Claro, a comida sempre vai dar uma sensação de prazer maior, mas ela não pode ser a única recompensa na minha vida e nem a única forma de lidar com as minhas emoções. Por quê? Porque senão eu não tenho o que fazer, eu não tenho outro comportamento, eu tenho que construir um repertório comportamental para lidar com essas situações. Sim, isso é bem. E aí já tem sempre uma ligação com outra coisa, né? Porque tudo é ligado à comida na infância e também tudo a cobrança, né? A forma que foi cobrada a questão do corpo perfeito lá atrás, né? Também e ainda, né? Ainda, mas hoje eu acho que é um pouco diferente, eu acredito, né? Mas lá atrás eu acho que era cobrado da forma muito errada, né? Essa questão do corpo perfeito, né? E você vê que eu lembro muito assim, eu sempre fui uma criança um pouquinho acima, mas eu me enxergava muito a mais do que eu era. Eu cresci me imaginando muito a mais do que eu era. E eu vejo as fotos hoje e falo assim, nossa, nem era tudo aquilo. Né? Às vezes era uma criança que estava só naquela fase, né? Que ainda não espichou, sabe? Aquela, né? Fala da forma que eles falavam, mas e é o tipo de cobrança, né? Ou às vezes uma brincadeira
ela pode fazer com que hoje a gente esteja comendo para compensar lá atrás, né? Não é Então, nem eu acho que não é nem para compensar, mas o que que acontece? Veja, imagine uma criança, imagine, a gente já tem dificuldade de lidar com emoções complexas, né? Nós adultos. Veja, às vezes eu falo, por isso que eu sempre falo, né? Eu falo para os pacientes, tá? Que estratégias que você tem para lidar com a ansiedade? E por isso que eu falei, a pessoa fala, às vezes fala, putz, é só a comida. Então, veja, às vezes o adulto que cresceu, que já se desenvolveu, que passou por muita coisa, não tem um repertório comportamental para lidar com emoções complexas. Agora você imagina uma criança, né? Então, a criança lá mais gordinha escuta uma piada, às vezes até de alguém, de um adulto, né? Às vezes um adulto faz uma piada lá com a criança sofre um bullying na escola, e essa criança não tem. Se o adulto já tem dificuldade em ter um repertório comportamental, imagina a criança, né? Então ela não tem esse repertório comportamental para lidar com essas emoções complexas. E aí o que que ela acaba fazendo? Ela acaba comendo. E aí o que que acontece? Eu aprendo lá na minha infância que comer me ajuda a lidar com emoções difíceis. E eu cresço achando que a comida vai me ajudar a lidar com emoções difíceis. Então é um comportamento que muitas vezes a pessoa aprendeu lá na infância. Entendeu? Por isso que é tão difícil de a gente desvencilhar isso na vida adulta, porque eu tinha, pensa assim, você escutava alguma coisa lá quando você era criança, né? Ah, poxa, o gordinho, não sei o quê, não sei o quê, às vezes de um adulto, né? Eu acho que é pior, né? Até quando vem de criança, né? Mas assim, às vezes é um adulto que fala alguma coisa completamente inadequada. Daí essa criança não tem ali um aparato comportamental para lidar com aquilo. Ela vai comer. Aí o que que acontece? A criança comeu, ela se sentiu melhor. O que que ela entende? O que que ela aprende? Que toda vez que eu estiver me sentindo mal, eu posso comer. E aí é um comportamento que a gente leva ao longo da vida. Mas você percebe que é uma resposta que foi aprendida lá na infância? A gente pode quebrar esse ciclo, a gente pode criar outras respostas, mas muitas vezes é isso que acontece. A gente aprende essa resposta na nossa infância e a gente condiciona isso para a nossa vida adulta. Por isso que às vezes é tão difícil de mudar, porque é uma coisa que foi reforçada, né? O que é reforço comportamental? É algo que eu faço depois de um comportamento que emite a chance daquele, que aumenta a chance daquele comportamento voltar a ser emitido. Então a criança sofre lá um bullying. Aí ela come, ela se sente bem. Então ela faz uma associação. Emoção negativa, comida. Reforça. Próxima vez ela vai comer de novo porque ela sabe que ela vai se sentir bem. Agora você imagina você repetindo isso ao longo da tua vida. O quão forte fica esse vínculo, essa ligação. tá. E aí, antes, né, você citou uma estratégia que pode ser bem útil, né, para essa questão de separar, né, da comida, que, por exemplo, seria fazer uma lista, né, das coisas que te dão prazer fora a alimentação, né, e, e que podem ser utilizadas, né, até por exemplo, né, numa sequência ali, né? Tipo, tira a comida e vamos começar lá. Ah, caminhar me deixa tranquilo, então vou dar uma caminhada. Ah, eu estou com muita vontade de comer uma coisa porque eu estou ansioso, então peraí, eu vou ver um filme, enfim, né? Alguma outra coisa. O problema é que ver um filme também já liga na comida, né? também. E aí, qual seria uma outra estratégia que a gente poderia usar no momento que dá aquela loucura, né? Por comer algo palatável, assim. Tá. Então, como eu falei, primeiro eu peço para as pessoas fazerem uma lista mesmo, e escrever. Por quê? Porque quando você escreve, tem as coisas meio que materializam. Você tem um peso diferente ali quando você pega e escreve, né? Então, porque o que que acontece? Por que que a gente come? Porque normalmente eu penso que a única, a única coisa que eu tenho para fazer quando eu não tô me sentindo bem, como eu falei, às vezes vem uma história de reforço lá da infância, então é um comportamento que foi aprendido há muito tempo. Eu penso que a única coisa que eu posso fazer é comer. Então eu preciso entender que existem coisas que eu posso fazer, beleza? Então eu tenho que criar essa lista de estratégias aí para comida, né? Então praticar um hobby, fazer uma atividade física, ler, ver uma série. Como você falou, né? Às vezes ver alguma. Eu prefiro que a pessoa faça uma coisa mais ativa, mas às vezes, sei lá, é 11 horas da noite de um domingo. Eu vou fazer. Não dá para eu sair dar uma volta na rua, né? Então, o que que acontece? Aí eu tenho que usar outras estratégias. Uma estratégia que eu falo, e que é difícil da gente fazer, é que
você vai ter que aceitar o desconforto daquilo. Então, como eu falei, você tem que entender que é um comportamento, como eu falei, você tem que entender que é um comportamento que foi reforçado ao longo da tua vida. Então, é óbvio que quando eu pedir para você mudar isso, vai ser desconfortável, né? Toda mudança, ela vai exigir ela vai passar por um certo grau de desconforto. Então, eu vou ter que entender que assim, poxa, sei lá, é domingo, 11 horas da noite, eu pego a lista lá de alternativas. Putz, tudo é fora de casa. Eu não consigo fazer nada. O que eu posso fazer nesse momento? Uma das coisas é, calma, eu tenho que daí ter respostas, né? Eu já vou falar um pouquinho sobre os pensamentos sabotadores, mas eu tenho lá esse pensamento que a única coisa que eu posso fazer é comer. Mas eu penso, não, calma, estou num processo de emagrecimento. Comer, o que eu sempre falo, comer não vai resolver meus problemas. Então tá, peraí, mas eu tô me sentindo muito desconfortável. Então eu vou ter que aceitar o desconforto dessa emoção. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso também, porque é difícil isso, não é tão simples assim aceitar o desconforto de uma ansiedade, eu sei, né? Mas eu vou ter que aceitar esse desconforto, mas eu vou ter que pensar, trabalhar ali o meu pensamento. Não tá, não tem nada que eu possa fazer. Beleza, eu tô me sentindo muito desconfortável, ok. Aí eu vou começar a procurar essas respostas racionais. Então tá, eu sei que comer não vai resolver os meus problemas. Eu sei que eu acho que a única forma de lidar com os meus problemas é comendo. Mas não, existem outras formas. É que agora, nesse momento, eu não posso implementar essas formas. Eu sei que eu tô sentindo um desconforto muito grande da ansiedade, mas eu sei que esse desconforto, ele não é perigoso, ele dura alguns minutos e daqui a pouco porque assim, você está num nível de homeostase, de equilíbrio, e você tem um pico de ansiedade e você volta. Então eu sei que daqui a pouco vai passar, né? Eu sei que eu tenho uma vontade muito grande de comer alguma coisa, porque eu reforcei isso ao longo da minha vida, mas eu sei que se eu não comer, daqui a pouco essa vontade ela vai passar também. Então, eu preciso ir fortalecendo esse pensamento. Porque quanto mais a gente fortalece isso e quanto menos a gente cede a comida, mais fácil vai ficando de eu não ceder a comida no futuro. Porque daí eu tô fortalecendo, eu tô reforçando um outro comportamento, que é o de não comer, né? Então, eu tenho que lidar com esse desconforto, aceitar esse desconforto passageiro da mudança e uma outra coisa é aceitar a ansiedade. E eu sempre falo, parece muito simples quando eu falo assim para você, mas você está ansioso, você tem que aceitar o desconforto dessa emoção porque ele é passageiro. Só que quem já teve uma crise de ansiedade sabe que quão horrível é uma crise de ansiedade. Né? Ainda mais se você está num pico muito forte, a sensação que você dá é que vai acontecer uma coisa muito ruim com você. Então, a gente precisa trabalhar esse pensamento de que sentir ansiedade é parte do fato da gente estar vivo, que todo mundo sente isso, que você não tem que se sentir mal, que você não tem que se sentir culpado, que essa ansiedade ela não é perigosa, né? Que eu não tenho porque eu me envergonhar, porque às vezes a pessoa fala, eu não queria estar me sentindo assim. Gente, mas você está sentindo. Então, aceita o desconforto dessa emoção, né? Você não tem que controlar, né? Porque muitas vezes eu quero controlar essa ansiedade, então eu quero comer alguma coisa para controlar. Eu não preciso controlar. Eu preciso entender que ela é passageira, né? Então, o que é essa aceitação? Eu vou dar abertura a essa experimentação desses pensamentos e desses sentimentos sem julgamentos críticos. Eu vou acolher esse sentimento como ele não tentar evitar ou controlar esse sentimento, que é justamente um dos grandes problemas da ansiedade, que é essa relutância em viver essa experiência. E aí eu vou aceitar ali essa emoção e entender que ela tem um pico e que daqui a pouco ela vai passar e eu vou voltar para um estado mais tranquilo. Então, essa é uma das partes, e essa é uma das partes mais difíceis que a gente tem de lidar com a ansiedade. Por quê? Porque, veja, se eu tenho todo esse histórico, é difícil eu sentar ali e ficar, não, mas eu tô ansiosa, eu sei que daqui a pouco vai passar. Mas isso é um treino também que a gente tem que fazer. Porque se a minha vida toda eu usei essa estratégia de comer, eu vou ter que treinar não usar essa estratégia. E muitas vezes a estratégia que eu vou ter para usar é aceitar a ansiedade. Que é uma das, como eu falei, que é uma estratégia difícil que a gente tem para fazer ali. Porque muitas vezes a comida ela vai acabar virando um ciclo, né? Porque você vai comer para espantar a ansiedade, aí depois você se sente frustrado porque fugiu da dieta e aí você fala, hoje eu já fugi mesmo, então deixa para lá, amanhã eu volto, amanhã eu sei que não volta, e aí você, uma semana depois, você aí já tá já virou uma bola de neve, né? Você já não consegue mais voltar. Então isso acontece muito. Eu vejo muitas pessoas falando assim: chefe, eu não te ouvi, eu fugi da dieta e eu não consigo voltar. Eu falo, mas a parte que você não me ouviu não é a parte não fugir, porque fugir até eu fujo de vez em quando. Só que eu tenho uma coisa que é não falhar
jamais 2 dias seguidos. Ou seja, eu não fujo da dieta 2 dias seguidos. Eu posso fugir, no outro eu estou numa viagem. Eu não vou falhar 2 dias seguidos. E se eu falhar, para mim, funciona, tá? Não quero dizer que as pessoas pode ser, todo mundo tem que ser assim, não. Para mim, funciona. Se eu, um dia eu falho, outro dia eu tô ali, firme e forte, não falho por nada. Depois eu pego e posso, no outro dia eu posso falhar, tá tudo bem. Para mim é uma estratégia que funciona muito bem. Isso eu sigo para tudo na vida. Tipo, eu tenho a minha leitura matinal. Eu não falho 2 dias seguidos. Porque se eu falhar dois, eu já pego do terceiro. Sabe? Não, vamos lá. 2 dias sem academia também para mim não funciona, né? Então, acho que essa questão da bola de neve que vira, né, é muito importante a pessoa entender que uma coisa vai trazendo outras, né? Eu queria comentar algumas coisas aqui, até anotei enquanto você falava, e um comentário que uma pessoa fez aqui. Ali já fez um comentário ali que a respiração consciente ajuda na crise de ansiedade. Verdade, essa é uma estratégia que a gente pode usar quando você está se sentindo ansioso, que é fazer uma respiração diafragmática, que é o quê? A gente vai tirar a respiração aqui do alto do peito e vai jogar lá para o diafragma. Se você colocar no YouTube respiração diafragmática, tem até algumas que são orientadas, alguns minutos você pode fazer lá com a pessoa. Por quê? Isso vai reduzir a ansiedade também naquele momento e vai te ajudar a lidar com a crise. Era só mais uma estratégia. E aí o que você falou, a gente começa a falar do quê? Pensamentos sabotadores, pensamentos automáticos. Então, pensamento do tipo 8 ou 80, pensamento dicotômico, né? Mas eu já comi, então eu vou continuar comendo. E eu sempre falo que esse pensamento existe uma coisa que a gente trabalha na terapia, que são as distorções cognitivas, que são os erros lógicos que existem no nosso pensamento. E esse é o erro que mais aparece em quem faz dieta e que mais atrapalha, né? Então, assim, sexta-feira, né? Então, ontem, a pessoa já comeu um negócio sexta-noite, dela acorda no sábado e ela pensa assim, já era. Quer saber? Eu já comi ontem, eu vou continuar comendo. E daí ela continua comendo. Daí na terça-feira, nem na segunda, na terça-feira ela fala, nossa, eu preciso voltar. Mas quer saber? Eu já fiz 4 dias de furo, eu vou... Então, o que a gente precisa entender? Tem algumas coisas aí nesse contexto que a gente precisa entender. Veja, esse pensamento ele é bem distorcido do ponto de vista lógico. Eu sempre falo que porque a gente não usa isso para outras esferas da nossa vida. Né? Eu sempre dou o exemplo de, imagine que você tá dirigindo para um lugar, seu GPS falhou, você tinha que ir para um lado, porque hoje todo mundo usa GPS, né? Então você tinha que ir para um lado da estrada, de repente quando o GPS volta, você percebe que você andou 10 quilômetros para o lado oposto. O que você vai fazer? Você vai pensar, meu Deus do céu, eu preciso de um retorno urgente, ou você vai pensar, que se dane, eu já andei 10 quilômetros para o lado errado, eu vou andar mais 150. Ninguém vai andar mais 150, você vai voltar imediatamente. Então a gente tem que ter esse pensamento com a dieta. Tá tudo bem você errar. Eu já quero falar uma coisa aí sobre a questão do erro. Isso vai acontecer. Tá tudo bem, mas a questão é, eu errei nessa refeição, na próxima eu já volto. Tá tudo certo. É só volta, entendeu? Procura o retorno. Você não precisa andar 150 quilômetros para o lado errado. Você já andou 10. 10 é muito menos pior do que 150, né? 150 vai ser muito pior. Você vai ter que voltar Você vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Se você andar... O que é melhor? Você voltar 10 ou você tem que voltar 150, né? Então, assim... Não é porque você comeu essa refeição que você tem que continuar comendo. Porque as calorias continuam acumulando. Já era. Não é que já era. Se eu comi mais calorias na sexta-noite, as calorias do sábado, de manhã, de tarde, de noite, do domingo, da segunda vão continuar acumulando. Então, assim, simplesmente volta na próxima refeição. Faz o retorno e volta. Se andou 10 quilômetros errado, não precisa andar 150. A outra coisa que a gente tem que entender é que quando você está num processo de mudança e você está mudando a sua alimentação, por exemplo, ainda mais se você está mudando para uma alimentação mais low carb e a tua vida toda você não fez uma alimentação low carb, você está passando por um processo de aprendizagem. E todo processo de aprendizagem ele vai envolver erro, né? É óbvio, né? Fazer dieta é uma habilidade. E é uma habilidade que muitas vezes eu estou aprendendo. Então, se eu estou mudando o meu estilo de alimentação, é claro que eu vou errar. E aí, o que eu preciso entender? Se eu erro, eu não continuo no erro. Beleza, eu estou aprendendo uma coisa. Eu tô lá aprendendo uma coisa nova. Eu errei, eu vou continuar errando? Não, eu errei, eu vou pensar, não, espera, o que eu errei aqui e como que eu posso melhorar essa habilidade, o que eu posso mudar, né? Porque a gente faz isso com tudo na vida. Sei lá, você tá aprendendo
uma língua nova. Você cometeu um erro, você está aprendendo inglês. E daí você falou uma coisa errada em inglês. Você não vai pensar, ai, que se dane, eu já falei errado, eu não vou mais aprender. Não, beleza, o que eu falei errado? Ah, eu falei essa palavra aqui, eu conjuguei esse verbo errado. Como que eu posso melhorar na próxima vez que eu for falar? Beleza, então aprimorei um pouco ali a minha habilidade, a minha aprendizagem. E eu acho que a gente tem que entender que um processo de dieta, ainda mais quando você faz uma mudança, por exemplo, para uma dieta low carb, que é uma coisa que muitas vezes a gente não está acostumado a fazer ao longo da vida, vai ter erro. É uma habilidade nova que eu estou aprendendo. Mas não é porque eu estou errando que eu preciso continuar no erro, né? Eu errei, beleza. O que aconteceu? Eu faço uma avaliação daquele erro e eu volto para o meu processo de aprendizagem. Isso é natural. Às vezes as pessoas elas entram numa dieta e elas falam, não, tem que seguir 100%, não pode ter erro. Não, você está aprendendo uma habilidade nova, né? Mesma coisa, uma criança que aprende a andar de bicicleta, ela vai cair várias vezes até ela aprender a andar de bicicleta. Você está aprendendo uma habilidade de fazer dieta, fazer uma dieta low carb, no caso. Você está mudando completamente a forma como você enxerga a tua alimentação. Vai ter erros. A questão é, eu preciso aprender com os meus erros e voltar para o caminho. Não adianta eu permanecer no erro, né? Errar e continuar no erro, no caso de você fugir da sua dieta, é uma coisa prazerosa, Sim! momentaneamente, né? No caso que você estava falando ali, né, em outras partes da vida, a gente não encontra muito esse prazer a não ser Não. então, no caso da alimentação, é meio que uma autossabotagem, né? De você falar assim, ah, eu já caí mesmo, então não adianta, né? Você acaba deixando assim. Mas é bem importante, eu acho, a gente entender que dá para voltar primeiro, né? Fugiu, volta assim que possível. Ah, não voltou, tá tudo bem também, mas volta quando der, né? Volta quando der. Uma hora você vai conseguir voltar. Eu acho que o mais importante não é você errar, mas é você não desistir, né, do negócio. É Exatamente. você entender que assim, qual que é o seu objetivo? Você lembrar sempre do objetivo e falar, ó, é isso. Eu preciso fazer isso. Ah, errei. Tá tudo bem, volto. Errei de novo, volta. Errei de novo, volta. Tá tudo bem errar milhares de vezes. Só que não pode é desistir e falar agora eu já não quero mais e não sei o quê. Uhum, exatamente. Não vai acelerar o resultado se desistir. Então Exatamente. você vai ter que voltar os 150 mais os 10 quilômetros, né? Então é bem isso que É, acontece. exatamente. A gente não permanecer, como eu falei, entender que é uma habilidade que você está aprendendo, que você vai errar, mas voltar. Ah, eu errei, beleza. O que eu posso fazer aqui? Como você falou, o problema da comida é que a comida é um reforçador natural para nós. Então, é gostoso ficar errando e imediatamente você não tem nenhum prejuízo. Você entende? Porque assim, tem coisas que, por exemplo, você andar 150 quilômetros pro lado errado, você vai ter um baita de um prejuízo. Agora, você comer ali, qual que é o prejuízo imediato que você tem de comer? Nenhum. O prejuízo você vai sentir no longo prazo, né? E aí você falou uma questão dos objetivos, também é uma coisa que eu acho legal para quem está no processo de emagrecimento fazer. Eu sempre peço para os meus pacientes fazerem nas primeiras sessões, que é, eu peço para a pessoa listar 10 a 15 motivos pelos quais ela quer emagrecer. Por quê? Porque quando eu listo os motivos pelos quais eu quero emagrecer, eu entendo as razões pelas quais eu estou tendo aquele comportamento. Poxa, por que eu estou me privando de comer um negócio que está todo mundo comendo? Ah, Voltou? sim, não travou aqui, deu só Não? rapidinho, mas tá ok. Então, eu peço para as pessoas fazerem uma lista de motivos, porque justamente nos motivos ali são os meus. O que eu quero com esse emagrecimento? Ah, eu quero emagrecer, mas beleza, mas por que eu quero emagrecer? Então, eu entendo as razões pelas quais eu estou passando por aquilo. Porque, como eu falo, no começo do processo de emagrecimento, você não tem recompensa nenhuma. Né? O que você vê? Que tá todo mundo comendo um negócio, eu não tô comendo, que tá todo mundo bebendo, eu não tô bebendo, eu só vejo que eu tô me privando. Então eu preciso entender por que eu vou continuar emitindo esse comportamento que eu só tô sentindo privação. Quando que eu vou começar a ter um reforço do emagrecimento? Quando eu começo a colher esses frutos, ter esses benefícios. Seja na parte de saúde, seja porque minhas roupas estão entrando melhor, seja porque o meu peso está diminuindo, né? Eu tô me sentindo melhor comigo mesmo, tô tendo mais disposição.
Mas no começo, de fato, eu não tenho recompensa. É óbvio que é muito mais gostoso comer. Então eu preciso escrever isso. Por que que eu quero participar desse processo que no começo ele não me traz reforço nenhum? Ele vai demorar um tempinho, né? Você demora um tempinho até você ter um reforço. É diferente de comer um negócio gostoso. Na hora você já sente aquele prazer. O prazer do emagrecimento você só vai sentir quando você começar a ter os benefícios. Então eu preciso anotar. Por que eu quero emagrecer? Eu tô pré-diabética, eu quero sair desse quadro, eu tô com pressão alta, eu quero sair disso, eu não entro mais nas minhas roupas, eu quero voltar a entrar, eu tô com a minha autoestima muito baixa, eu quero voltar a me sentir melhor comigo mesma. Então, tudo isso escreva, eu falo para as pessoas, escrevam e leiam, né? Eu fiz recente um curso até de emagrecimento, e uma das coisas que a psicóloga falou, ela é uma das psicólogas mais reconhecidas do mundo aí na área de emagrecimento, ela falou, você tem que escrever isso e ler todo dia de manhã. Então eu falo para o paciente, escreve lá as tuas razões, deixa na tua mesa do escritório, deixa na geladeira para você ler aquilo todos os dias. Poxa, por que eu estou passando por isso? Porque isso vai te ajudar a se lembrar desses objetivos, né? Do porquê que você está passando por essa privação, digamos assim, enquanto os outros estão lá comendo, se divertindo, e você tem essa sensação. Né? E talvez a gente até tenha isso aqui de outra forma, que eu durante a live que eu comecei a pensar num negócio e veja se não faz sentido, né? Quando você compensa a ansiedade com comida, você, na verdade, não está acabando com nada, você só está prorrogando. E quando você aceita, né? Ou você, de alguma... Quer dizer, que também eu acho que é uma forma de aceitação, você fazer alguma outra atividade que te dá prazer também, né? Você acaba aceitando, né, a ansiedade e fazendo com que ela passe mais rápido. A comida ela só vai mascarar e cada vez mais você vai precisar, muitas vezes até demais, né? Porque vai jogando para frente, vai jogando para frente, você nunca vai acabar com esse ciclo, porque primeiro vem a palatabilidade, né? E você, nossa, daí vem o açúcar no sangue, nossa, daí daqui a pouco vem a sensação de que você não consegue seguir a dieta, que saco. Depois de uma semana vem aquela gordurinha que começa a aparecer ou aumentar, que você... Então, assim, tudo isso... Então, o que fica de aprendizado, né? De maior aprendizado aqui, é que você deve aceitar e controlar a ansiedade da melhor forma possível, né? Que, como você falou. Então, eu acho que a dica uma das mais importantes, né, além de muitos outros conteúdos que você também falou, seria de fato fazer essa lista, né? Sim. Até alguém falou aqui, ó, eu achei bem, a Lígia falou, deixei uma foto minha na geladeira de quando eu estava obesa para me fortalecer todos os dias a continuar na caminhada da alimentação saudável, lembrando os meus objetivos. Perfeito. Essa questão das razões, você se lembra, deixar uma foto, porque assim, gente, a gente é muito visual e a gente esquece das coisas. Então, quando eu tô ali muito ansiosa, eu não vou lembrar dos meus motivos pelos quais eu quero emagrecer. Eu vou lembrar que eu quero aliviar aquilo ali de alguma forma. Agora, se o negócio está na minha frente, a minha foto está na minha geladeira, as minhas razões estão na minha frente, eu começo a lembrar. Eu falo, não, espera. Eu consigo ter aqui... Eu sempre falo, o processo decisório ele é muito rápido. Então, assim, eu consigo pensar, eu consigo ter esses 5 segundos entre comer e não comer. Que eu já penso, calma, eu não preciso fazer isso agora. Né? E aí, isso que você falou é uma coisa muito interessante, porque o que acontece? A gente começa a entrar no que a gente chama de um ciclo muito negativo de comportamento e de pensamento. Então, eu tô ansiosa, já tô com uma emoção ali desconfortável. Eu vou lá e como. Aí depois foi como eu penso, nossa, mas eu não devia ter feito isso, porque eu nunca vou emagrecer. Eu já tenho aquele pensamento total generalista, negativo, dicotômico, de que nunca vai dar certo. Daí o que eu vou? Me sinto muito frustrada, eu me sinto triste, eu vou lá, eu continuo comendo. Daí a minha emoção piora mais ainda. Daí eu começo. Aí, como você falou, depois de uma semana fazendo isso, de repente aquela calça que estava entrando já começa a ficar mais apertada. Daí eu penso, mas tá vendo? Eu tô falando, porque as coisas nunca dão certo para mim. E eu continuo nesse ciclo negativo. Então eu preciso quebrar. Calma. Eu sempre posso voltar. Beleza, eu voltei, vou ler minha lista de razões, vou olhar minha foto, vou fazer alguma coisa e vou voltar para o meu caminho, porque eu preciso quebrar
esse ciclo de comportamento de pensamento negativo. Senão a gente entra num ciclo de feedback negativo. Eu preciso entrar num ciclo de feedback mais positivo em relação a mim mesmo. Uma outra coisa que as pessoas às vezes ignoram, e as pessoas não dão valor, é você valorizar as suas pequenas conquistas. Então, digamos que eu fazia essa regulação aí pela ansiedade todos os dias. Ou que eu passo todo dia fazendo, igual você falou, eu vou beliscar um queijo. Quantas vezes por dia você faz isso? 6. Né? Sei lá. E faço isso todos os dias, sei lá, 4 vezes por dia. Eu começo a fazer 2. Aí a pessoa pensa, pô, mas eu nunca vou mudar porque eu não parei de fazer. Gente, se você fazia 4 e você está fazendo 2, olha, você já fez metade, você já parou de fazer metade. Você já teve uma evolução. Só que o que a gente pensa? Que a gente tem que fazer tudo perfeito, tudo 100%. Se você saiu do 4 e foi pro 2, celebra essa conquista. Poxa, você já mudou uma coisa, você já reduziu. Então tá, se do 2 você foi pro 1, cara, você já deu mais um passo, né? Se ao invés de fazer todo dia, você já tá fazendo 3 vezes por semana, cara, você já tá evoluindo. Então a gente precisa olhar para esses pequenos passos que a gente dá também em direção aos nossos objetivos e valorizar eles. Porque a gente não costuma valorizar eles. A gente costuma olhar e falar, mas eu não tô fazendo, eu tô fazendo, poxa, eu fazia 4 vezes, eu só tô fazendo 2. Mas eu ainda estou fazendo. Não, você tem que pensar, poxa, eu já melhorei. Agora eu vou trabalhar para melhorar mais ainda, entendeu? Por quê? Porque quando eu valorizo as pequenas atitudes que eu tomo em relação à mudança, eu começo a entrar nesse ciclo mais positivo de pensamento também. Então eu começo a pensar, poxa, mas eu estou evoluindo, eu estou mudando, eu consigo mudar mais um pouquinho para a próxima semana, sabe? Uhum. O pessoal, o seguinte, tá? Essa linha aí também. Durante esta e a próxima semana, né, a gente vai ter várias lives aqui no meu Instagram com o objetivo de aquecer o nosso grande evento, que é a Imersão Low Carb, que vai acontecer dos dias 12 a 16 de junho. É 100% online e gratuito. Eu vou te mostrar como você pode emagrecer, definitivamente ter uma vida saudável, comendo comida gostosa de verdade. Então, se você ainda não se inscreveu, o link está na minha bio. Então, bora lá, tá? Porque além disso, eu vou ensinar algumas coisas durante a imersão, como nós vamos passar cardápio, como vocês podem criar, né, aí a semana de alimentação de vocês, vou passar receitas, vocês vão ter e-book, vocês vão ter muito mais. Então, se inscreva. Por quê? Porque uma das coisas também que eu vejo que faz muito com que as pessoas fujam, né, e acabem caindo em tentação é a falta de programação. Então não adianta, Perfeito. né, chegar e começar a colocar defeito em tudo, mas a gente não está fazendo isso aqui, a gente não está fazendo a nossa parte, que é o quê? Que é deixar uma marmita pronta, né? Porque é muito mais fácil a gente comprar uma tranqueira ou comer uma tranqueira ou pedir alguma coisa. Tá tão fácil hoje em dia, né? Pedir tudo e tudo mais, que assim, se você não se programa e não deixa uma marmita pronta, uma coisa mais saudável, o risco de você furar é muito grande. Se a gente que se programa já tem um risco, imagina quem não faz, não se programa nada. Então, se programar, manter, né, um cardápio, ter um cardápio é importante, não é chegar, entrar às 11h30 na cozinha e falar o que eu vou comer meio-dia agora. Né? Não existe isso. Você tem que ter uma programação, você tem que ter um cardápio. Fazer dar certo por repetição, né? Então é repetir as coisas e entender onde que está o erro também, né? Isso que você falou é perfeito, porque assim, ó, é até uma das coisas que eu anotei aqui, eu quero falar um pouquinho. Existem 2 fatores que eu percebo que são determinantes para quem quer emagrecer. Se você não consegue mudar essas 2 coisas, você dificilmente vai conseguir emagrecer. O teu ambiente e o planejamento. Mudar o ambiente é o quê? Eu sou uma pessoa que por exemplo, vamos pensar aí na questão dos lanches. Poxa, eu gosto muito de fazer lanche. Daí o que eu faço? Eu troco. Ao invés de eu comer uma bolacha, eu como um queijo. Só que eu como queijo, tipo, 4 vezes por dia, igual eu falei. Então, o que eu tenho que fazer? De repente, no começo, não é legal eu ter o queijo para fazer o lanche. De repente, eu tenho que tirar isso do meu ambiente, né? Então, assim, o que eu falo? Primeira coisa que eu tenho que fazer se eu quero emagrecer, eu tenho que mudar meu ambiente.
Porque tem muita gente que se engana. Então a pessoa fala assim, não, sabe o que que é? É que eu deixo um docinho ali, mas é para as visitas. Aí o que que acontece? No dia que eu tô ansiosa, eu vou lá e eu como doce. Então, assim, tira de casa. Num primeiro momento, você vai tirar tudo. Se você pode tirar, né? Porque eu sei que às vezes você vive com outras pessoas que não fazem, mas se você puder tirar tudo que você sente que te atrapalha, você tira. Primeira coisa, você vai mudar o seu ambiente. Então, você vai tirar. E a segunda coisa é, você vai planejar o seu dia. A gente não consegue fazer dieta se a gente não faz planejamento. Então, isso que você falou de você ter um cardápio planejado, de você fazer suas marmitas, nossa, é perfeito. Porque uma das coisas de mudança de comportamento é justamente você planejar o que você vai fazer. Eu sempre falo assim para os meus pacientes: quando você levanta de manhã, você tem que saber o que você vai comer no café da manhã, no almoço e no jantar. Você tem que saber o que você vai comer ao longo do dia. Vou até só fazer uma observação nesse negócio das visitas. Eu aposto com vocês que vocês estão sem receber visita há 2 meses e vocês já renovaram o O estoque estoque de doce, é, né? 4 meses já, tá? Então, Uhum. essa coisa que você não está recebendo visita. Se você for receber visita, eles vão avisar e você vai comprar Você alguma vai coisa e pronto. comprar só para visita, só para aquele momento. Acabou, né? Então, assim, eu sempre falo, planeja o dia. E aí a gente tem que planejar. Como você falou, tem uma outra coisa envolvida aí no planejamento que é muito importante que a gente não leva em consideração. Eu não sei se isso acontece, provavelmente deve acontecer com as pessoas que estão aqui assistindo a gente, tá? Mas assim, eu tenho certeza que as pessoas têm mais dificuldade, das pessoas que estão assistindo aqui, das pessoas com quem você já trabalhou, talvez aconteça com você. Todo mundo tem mais dificuldade de fazer dieta à noite do que de manhã. A gente começa bem, café da manhã, tô empolgado, dieta, vai, almoço, tudo certo. Eu chego em casa à noite, eu não planejei meu dia, eu não tenho marmita e eu vou comer alguma. A chance, a probabilidade de eu comer, pedir um iFood lá, uma porcaria zona, porque eu posso pedir uma coisa saudável, mas eu peço uma porcaria zona, é maior. Por que que isso acontece? A questão é que uma das questões que estão envolvidas aí é que o nosso autocontrole, ele vai se desgastando ao longo do dia, né? Então, assim, imagine que quando você levanta de manhã, você sabe, pense num videogame, sabe o personagemzinho lá que vai lutar, que de manhã tá a barrinha verde, tá cheia? Aquilo ali é o nosso autocontrole. Só que daí, cada decisão que você vai tomando ao longo do teu dia, você vai desgastando o autocontrole. Cada vez que você se segura, porque alguém falou uma besteira para você no teu trabalho, você não pode bater naquela pessoa, você tá usando um pouquinho do teu autocontrole. Você levou uma fechada no trânsito e você ficou nervoso, mas você não fez nada, você usou o teu autocontrole. Então, assim, quando chega no final do dia, o nosso autocontrole ele tá muito baixo. Então, se nesse momento eu não planejei o que eu vou comer, a chance de eu comer uma porcaria ela é muito maior. Então, por isso que eu tenho que ter tudo planejado. Então, assim, mas como você falou, a questão de você ter um cardápio, de você fazer sua comida antes, nossa, ela já te ajuda aí em 90%. O planejamento ele ajuda muito. Por quê? Justamente porque eu não tenho que pensar. Segundo, porque o meu autocontrole ele tá desgastado no final do dia, então eu vou querer comer, ele tá muito mais baixo do que de manhã, então a chance de eu perder e comer alguma coisa fora da dieta é muito maior. E tem uma outra coisa que eu falo para as pessoas, você não tem que escolher. Sempre que eu fico diante de muita opção, e eu já tô, pense, você está diante de muita opção, que é o iFood, e o teu autocontrole está desgastado, cara, você não vai pensar assim, nossa, não, mas então a melhor opção aqui é pedir uma carne, um legume, uma salada. Não, você vai falar, nossa, o McDonald's está com 4 lanches em E, promoção. E aí você e, acaba cedendo. Então, planejar, principalmente assim, você planejar, eu falo, você planejar o teu dia todinho, principalmente à noite. Porque assim, ó, durante o almoço, você consegue. Você não planejou o almoço, mas você vai num quilo. Você consegue ter um discernimento maior de, poxa, vou pegar uma carne, vou pegar uma salada, né? Não vou comer o doce. Agora, à noite, se você não tiver planejado, a chance de você furar a dieta aí é muito maior. Regiane, seguinte, você acha que tem ligação também no período noturno, alguma coisa com uma questão de recompensa após o dia de trabalho e tudo mais? Porque sempre de noite é o horário que eu vejo as pessoas assim, nossa, eu fico muito bem durante o dia todo, mas de noite parece que eu preciso de uma coisa mais né, Uma recompensa. apego, né? Um negócio assim, ó, parabéns pelo seu dia. Come. Então, esse é um dos pontos. Quando a gente fala aí veja só. Então, o que você junta no final do dia? Teu autocontrole está desgastado. Tua capacidade de tomar decisão já era, já foi. Está muito mais prejudicada do que durante o dia. E tem aí um dos pensamentos que mais aparecem
no que a gente chama aí, que é essa questão desse comer emocional, que a gente come para lidar com as emoções, que é o pensamento do eu mereço. Então, assim, a pessoa ela acredita que ela tem o direito de se recompensar ou de se consolar comendo. Então, né, poxa, e é engraçado porque principalmente quem faz dieta tem esse pensamento. Ah, mas eu fiz a dieta o dia todo certinho, eu tenho o direito de comer um negócio gostoso à noite. Ah, eu trabalhei o dia todo, eu tenho o direito de me recompensar pedindo alguma coisa gostosa ou comendo alguma coisa muito gostosa, né? Mas pensa, gente, eu sempre falo para as pessoas, os nossos pensamentos, eles não determinam a realidade, eles são só pensamentos. A gente que tende a levar os pensamentos como realidade nua e crua. Então eu tenho que questionar esse pensamento. Tá, mas espera, eu mereço comer uma coisa gostosa. Eu preciso dar uma resposta racional para esse pensamento. Beleza. Mas será que eu não mereço também ter uma vida mais saudável? Ó, volta lá na tua lista de motivos. Será que eu não mereço melhorar os meus marcadores de saúde, melhorar os meus exames? Será que eu não mereço viver mais? Será que eu não mereço ter mais disposição? Será que eu não mereço me sentir melhor comigo mesma? São respostas que a gente pode dar para esse pensamento do eu mereço. Porque esse pensamento também é um dos mais comuns. E daí pensa, você tem autocontrole desgastado, dificuldade, a capacidade de tomar decisão desgastada. Você tem poucas outras recompensas na tua vida que não são a comida. E ainda vem o pensamento do eu mereço? Aí fica complicado à noite. Então, eu tenho que lidar tanto com esse planejamento, quanto eu tenho que começar a trabalhar com esses pensamentos que eu tenho à noite. E tem uma outra questão também muito importante que eu vejo na prática, tá? Que isso acontece é quando você não se alimenta corretamente. Ah, sim, perfeito. Então, principalmente a falta de proteínas, nossa, é muito. É uma causa muito comum de te abrir o gatilho para outras coisas, né? Quando você não está se alimentando corretamente, não está comendo carnes e vegetais, sabe? Você acaba sentindo vontade de comer um monte de outras coisas e tudo mais. Então, foca na proteína, coma carnes, coma a carne. Não fique ali só, né? Comer na palma, tamanho da palma da mão. Não, coma uma quantidade boa de proteína, porque senão não tem condições, porque a princípio também a vontade de comer outras coisas, né? Acontece muito que é quando você não está nutrido o suficiente, né? Você não deu os nutrientes que seu corpo precisa. Então, o teu corpo ele vai querer ficar comendo outras coisas. Então, coma um prato de comida, senta e coma, né? Isso que você falou também é bem importante, porque às vezes a pessoa fala assim pra mim, ai, Rê, nossa, é essencial isso que você falou. A pessoa fala assim pra mim, eu acho que eu tô comendo por ansiedade. Daí eu pergunto pra pessoa, tá, mas o que você tá comendo durante o dia? E às vezes a pessoa não faz um acompanhamento e tal, né? E eu vejo que assim, a comida tá. Não sou nutricionista, não sei calcular as coisas, mas pelo que a pessoa fala, eu acho que a pessoa tá comendo pouco. E aí o que acontece? É óbvio que se eu comi pouco ao longo do. Pensa, eu comi pouco. Então eu chego no final do dia morrendo de fome, meu autocontrole está desgastado, né? Eu já quero me recompensar, é óbvio que eu vou comer muito mais do que eu deveria. Então eu sempre falo para as pessoas, a pessoa me fala, eu falo, gente, mas aí, ó, não é um problema comportamental. Então, às vezes, eu acho que eu tô comendo por ansiedade e não é nem por ansiedade, é porque tá faltando comida ao longo do meu dia, né? Então, como você falou, você ter um planejamento, você saber certinho, poxa, eu sei que à noite eu vou comer, né, no almoço, eu sei que eu já comi bem, comi mais proteínas, comi mais legumes. Eu sempre falo, legume, que é uma coisa que tem pouca caloria, salada, tem que comer muito, né? Você pode comer à vontade, te ajuda ali com a questão do estômago, com a questão da fome, proteína também. Então, às vezes a pessoa está comendo pouco e está achando que está comendo por ansiedade. Não é, às vezes não é nem por ansiedade, é porque tá faltando os nutrientes aí que a pessoa precisa ao longo do dia. E daí não é uma questão comportamental, daí de fato é uma questão nutricional mesmo. Só para você ter noção, eu vou até compartilhar uma estratégia que eu estou usando comigo, porque é o seguinte, eu sou adepto ao jejum, né? Eu vou treinar todos os dias de manhã em jejum. Eu treino pesado, enfim, mas eu prefiro treinar em jejum. E não estou falando para amanhã todo mundo sair treinar em jejum, não é isso. Precisa de uma adaptação, é diferente, mas eu já estou acostumado. E eu notei que eu estava comendo muito meio-dia. Eu estava exagerando demais meio-dia.
E o que eu comecei a fazer? Eu incluí uma refeição logo após o treino. Tipo, que eu como 2 ovos só. Eu consegui controlar, porque assim, 2 ovos para mim, eu tô com 97 quilos. 2 ovos para mim não é nada. Ele entra no meu corpo e fala assim, tá, cadê? Né? Hã? Só isso? Só Para isso? mim, mas é justamente isso também que eu quero colocar ali. Não, é só 2 ovos e pronto. Você vai ficar com fome. Porque isso lá umas 9h30. Porque meio-dia eu já vou comer novamente. Então, meio-dia, por mais que eu coloque esses 2 ovos às 9h30 da manhã, meio-dia eu como muito do Aham. que eu ficar em Sim, jejum até lá. E por que que eu achei importante compartilhar isso? Porque muitas vezes as pessoas elas acabam se sabotando, ficando com muita fome, né? Sabe? E que não é interessante, né? Ficar morrendo de sim, fome, até ligado àquilo que você falou, né? Tá faltando comida. Então, isso aí a gente pode levantar vários pontos, faltando comida em quantidade e faltando comida em em qualidade. qualidade. Então você está comendo muita tranqueira, né? Que até a gente volta naquele ponto que eu abordei na questão da insulina. Se você mantém a insulina alta, você vai ter fome o dia inteiro. Então isso não é nem ansiedade, só escolhendo o alimento errado. Você está escolhendo comer açúcar o dia inteiro e você vai sentir fome o dia inteiro. Então, isso é diferente. A gente até abordou isso ontem na live com a Liz, né? Uhum. E, enfim, né? É, exatamente. Então, por isso que eu falo, é o planejamento. E aí, o que você estava falando aí da tua estratégia, a gente tem que entender que também cada pessoa tem a sua individualidade e vai funcionar de uma forma diferente. Por exemplo, eu treino de manhã também, mas eu tenho que comer antes de treinar. E eu como o quê? 4 ovos. Então, assim, e tá, mas eu não passo mal, não fico enjoada, bem pelo contrário. Eu passo mal se eu não comer. Mas você percebe, são estratégias diferentes. Então, às vezes, eu falo para os pacientes, você tem que testar. Às vezes essa estratégia do jejum, às vezes eu testo, poxa, mas não funciona legal para mim. Então eu vou testar uma outra, porque às vezes a gente pensa assim, não, o único jeito de fazer é esse. Não, calma, testa as coisas. Então assim, eu testo o jejum. Cara, o jejum para mim não funciona legal. Eu testo comer antes do treino, também não funciona legal. Mas aí eu testo essa sua estratégia. Eu vou em jejum e aí eu como alguma coisa logo depois do treino. Funciona legal para minha fome, entendeu? Então, a gente pode testar as estratégias. Eu não preciso ficar presa. Ah, não, o único jeito de fazer agora é treinar em jejum. Eu tenho que ficar em jejum. Não, eu posso testar as coisas. Eu faço uma semana em jejum. Não, não funcionou legal. Eu vou comer antes. Putz, também não funcionou legal. Vou comer logo depois. Então, assim, a gente tem essa liberdade de testar e ver o que funciona melhor e o que o nosso organismo vai se adaptar melhor. Porque, de fato, isso que você falou, se a pessoa chega com muita fome lá no final do dia ou lá no horário do almoço, eu sempre acho que, assim, para mim, o final do dia é sempre o pior para as pessoas, né? Às vezes está faltando comida, né? Então, assim, comer melhor, ter um planejamento ao longo do dia vai te ajudar a evitar esse descontrole, essa descompensação lá no final do dia Eu também. vou até falar aqui que a minha esposa saiu agora de casa, ela saiu agora há pouco, então ela não vai pegar essa parte da live porque ela tá no trânsito agora. Então, depois ela vai me bater, tá tudo bem. Ainda mais se a minha sogra talvez estiver aí na live agora, daí ferrou mesmo, daí ferrou de novo. Vixe! Vai contar para ela. Não, olha só. Ontem, olha só como que aconteceu. Ontem, a minha esposa quis me esperar para jantar. E que ela tá grávida, então eu não acho legal, né? Muitas vezes ela ficar nesse tempo. Mas ela pegou, ela beliscou algumas coisas enquanto eu não chegava. Ela comeu um pedacinho de um pão que eu ensinei dentro da minha escola, com um patê também, patê de atum, enfim, que eu ensinei na minha escola. Comeu um pedacinho de queijo e ela comeu mais alguma coisinha. Depois, ela jantou também. Aí depois é óbvio que ela estava cheia, Aham. pesou no negócio. Então, assim, cuidado, porque às vezes o erro, o erro você sabe onde está errando. Porque ele é muito visível, ele está escancarado. Então não me diga que é platô. Platô é outra história, né?
Então, se você não está emagrecendo, vamos entender porque o que está acontecendo. Porque no caso da minha esposa ontem, ela acabou que comeu demais, porque fez o pré-jantar e depois o jantar. Aí a conta não fecha, né? Não, e as coisas que você falou aí que ela comeu, até eu fiquei com vontade de comer aqui agora. Tudo É coisa ver- ruim, né? Então, isso a gente tem que levar em conta. Você falou uma coisa aí que a gente sabe onde tá errando. Então, às vezes a pessoa fala assim pra mim, Rê, eu tô fazendo tudo certo, eu não tô emagrecendo. Eu falo, gente, eu tô seguindo a dieta assim, ó, 100%, eu falo. É Aham. humanamente impossível você estar seguindo a dieta 100% e não estar emagrecendo. Daí, o que eu peço pra pessoa fazer? Fazer um dia ali, 2, 3 dias de diário alimentar. Daí, o que a gente vê? Que daí a pessoa desconsidera esses lanches. Aí a pessoa fala, não, então, daí que eu tomei café, aí eu almocei, daí de tarde eu comi um pedaço de queijo, daí eu comi um pedaço desse pão aí que você falou com atum, daí eu comi não sei o que, daí eu jantei. Daí eu falo, tá, mas isso aqui tava no teu plano? Ah, não, não tava, mas daí quantos dias a pessoa fez isso? Tinha uma paciente minha que falava assim, não, eu tô fazendo tudo certo, eu não tô emagrecendo. Eu falava, ué, daí tá, daí eu fui investigar, aí ela falou assim pra mim, não, porque à tarde, toda tarde eu como, porque assim, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. As coisas são saudáveis, são gostosas, mas as calorias não vão pro além, né? Aí ela falou assim, eu como uma colher de pasta de amendoim. Daí eu falei assim, tá, uma colher de quanto? Uma colher de sopa. Daí eu falei, dá uma olhada lá na informação nutricional, quantas calorias que tem, né? Tipo, dependendo da pasta de amendoim, se você comer uma colher de sopa cheia, tem umas 300, 350 calorias, né? Veja, dependendo do déficit calórico que você está fazendo, já foi o teu déficit por espaço ali nessa colher de pasta de amendoim, que é saudável, é inocente, entendeu? Então a gente tem que pensar nessas coisas também. Será que eu tô mesmo fazendo tudo certo? Ou será que eu tô dando essas escapadas aí ao longo do dia com coisas que são bem calóricas também, né? Com certeza. E por isso que eu faço questão de falar, ó, não é um problema a pasta de amendoim, não é o problema o queijo, não é o problema tudo isso. O problema que eu vejo é o consumo isolado desses alimentos. Sim. Porque se você belisca o queijo, acaba complicando. Agora, se você coloca o queijo na sua refeição, é tudo bem, porque você vai comer junto com o seu prato. Então, normalmente você não tende a exagerar. E você vai comer menos, né? Porque você está misturando com outras coisas. Beleza. Você vai fazer a pasta de amendoim. A pasta de amendoim, na verdade, assim, se não for para usar numa receita, porque numa receita você vai usar para fazer um bolinho, para fazer alguma coisa, você já coloca ali no contexto. Agora, só a pasta de amendoim, você nem percebe a quantidade de Você calorias. nem percebe. E é extremamente calórico. E daí, qual que é o pensamento que você tem? Ai, mas é fit. É, Ah, mas ela não tem açúcar. Ela não tem açúcar, só que ela é muito calórica. E aí a gente tem umas pastas aí no mercado que são maravilhosas, né? Aí você come umas 2 colheres, que assim, você come muita caloria em pouquíssimo tempo, e você fala, ah, não, mas foi só 2 colheres ali de pasta. Vai lá dar uma olhadinha na informação nutricional. E às vezes, como se você falou, se você fosse fazer uma receitinha, você ia usar, sei lá, 1/3 do que você comeu, entendeu? E ainda ia misturar com outras coisas, ia te dar uma sensação maior de você ia saciedade. colocar, por exemplo, você vai fazer um bolinho, você ia usar muito menos, mas você ia usar um ovo, que daí você tem proteína, né? Você tem outros nutrientes ali, não só a gordura, né? Ah, Sim, ok, a pasta de amendoim tem, ela tem proteína, mas ela é fonte de gordura, em primeiro lugar, né? Vamos entender isso. Ela não é fonte de proteína. Você sim. não vai comer pensando na proteína. É, então, isso aí é bem complicado para quem acha que está arrebentando. Eu acho que esses pontos, aí o pessoal já consegue tirar muito proveito, né? Porque a gente abordou muita coisa na questão da ansiedade, na questão dos alimentos, na questão do controle, né? De como fugir dos pensamentos. Foi assim que você falou dos pensamentos sabotadores? Pensamentos sabotadores. Isso daí eu achei muito importante também, muito legal. O pessoal estava ali falando que gostou bastante, que ajudou bastante aí nessa essa live de hoje. Acho que foi com muito conteúdo. Eu não sei se tem,
você gostaria de complementar ali com mais alguma coisa? Não, eu acho que eu tinha me programado aqui para falar foi tudo, até falei umas coisas a mais, foi muito legal. Foi. Acho que foi bem bacana a gente falar aí e falar das dificuldades aí que as pessoas, tanto emocionais, de pensamento, de comportamento, que todo mundo tem. E acho que uma coisa também legal de pensar é que às vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa pensa assim, tem um outro tipo de pensamento, não, mas todo mundo que faz. A pessoa tem um pensamento assim, só eu tenho essa dificuldade. Gente, todo mundo passa por isso. Todo mundo que faz dieta, que passa por um processo de perda de peso, vai ter esses pensamentos. Qual que é a diferença da pessoa que consegue ter sucesso, que consegue perder peso, para a pessoa que não consegue? A pessoa consegue trabalhar com isso. Então, ela usa tudo isso que a gente foi falando aqui. Todas essas estratégias ela vai implementando. E às vezes eu não consigo implementar tudo de uma vez, porque eu identifico um problema. Beleza, daí eu corrijo isso. Na outra semana eu identifico que eu faço esse negócio de que, poxa, eu identifico que eu tô comendo, sei lá, a pasta de amendoim à tarde. Eu identifico que, nossa, tem 350 calorias a mais no meu dia lá que eu nem esperava. Aí eu resolvo esse problema. Entendeu? Aí eu percebo que o meu planejamento não tá legal. Aí eu pego lá, igual você falou, pego o seu cardápio e resolvo o planejamento da semana. Então, eu vou resolvendo aos pouquinhos e isso é o que vai me conduzindo ao sucesso na perda de peso e na manutenção do peso a longo prazo, né? Que legal, que legal. Ó, a Lígia falando, ó, ficará gravada é uma live para assistir mais vezes. É isso mesmo, vai ficar assim, tá? Ela vai ficar salva, muito legal, muito conteúdo. E não esqueçam, hein, dos dias 12 do dia, né? Do dia 12 ao dia 16 de junho, vocês têm um encontro comigo, a Imersão Low Carb, 100% online e gratuito. Mas vocês têm que se inscrever no link da minha bio, tá? Porque vocês vão aprender muita coisa, e principalmente aí é como emagrecer definitivamente, ter uma vida saudável, comendo comida gostosa de verdade. Então, se você não se inscreveu, bora lá, porque até eu falei ontem na live com a Liz, eu falei assim, ó, daqui a 60 dias você quer ter, talvez atingido os seus objetivos, ter perdido peso ou ter perdido apenas 60 dias? Então, bora lá, Muito bom. porque perder 60 dias a gente perde muito, né, na nossa vida, né? É, obrigado, Elaine. Obrigado. Vou ficar salvo assim. Rê, muito obrigado, viu, por tanta informação aqui hoje. Achei bem interessante, bem legal. Aprendi bastante também. E muito obrigado por trazer tanta informação aí para o pessoal aí hoje, viu? Imagina. Obrigada pelo convite, obrigada pelo pessoal que participou, que assistiu a live, que interagiu. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo aqui no Instagram também. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida. Então, tá bom. Obrigado, pessoal. Valeu e até. Obrigada. Tchau. Tchau.